Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a unidade 14, nós vamos começar agora essa primeira aula da unidade 14. Nós vamos começar vendo quais são os assuntos que serão aprendidos nessa unidade. Primeiro são os infinitivos do Kali. O infinitivo é um tipo de verbo. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso nessa aula mesmo. Mas o infinitivo, no português, existe apenas um tipo de infinitivo. Já no hebraico não, existem dois, o infinitivo construto e o infinitivo absoluto. Você deve ler então a gramática de Futato, capítulo 20, seções 1 a 5, 7 a 11, seção 13, que se encontram nas páginas 120 a 123 da gramática de Futato. Vamos também aprender sobre o vav consecutivo e o vav conjuntivo. No hebraico, o vav pode ser acoplado ou anexado ao verbo perfeito ou ao verbo imperfeito. E quando isso acontece, certas coisas mudam com respeito ao aspecto verbal daquele verbo. Então, leiam a gramática de Futato, capítulo 26, seções 1 a 4, nas páginas 162 a 164. Bom, antes de começar a unidade, vamos fazer uma pequena revisão do que é um verbo infinitivo no português. Em primeiro lugar, o verbo infinitivo no português é a forma nominal do verbo. Em outras palavras, o infinitivo é um substantivo verbal. Então, nesse caso, na frase estudar hebraico é divertido, o verbo estudar é um infinitivo e ele está funcionando como um substantivo. Por quê? Qual que é o verbo principal dessa frase? O verbo principal é o verbo é. Então, o que é divertido? Estudar hebraico é divertido. Nesse caso, então, o infinitivo no português está funcionando como se fosse um substantivo e até como o sujeito da frase. Agora, o infinitivo no português também pode ser utilizado como um complemento verbal. Por exemplo, nessa frase aqui, vamos aprender bastante. Bom, aprender é um infinitivo e vamos é um verbo que necessita de um complemento. O sujeito aqui seria supostamente nós, né? Nós vamos fazer o quê? Aprender. Então, a frase seria incompleta sem esse complemento verbal, que é o infinitivo aprender. Tá bom? O infinitivo no português, então, funciona dessas duas formas. Nas duas formas, ele está funcionando nominalmente. Ele é um verbo, mas que ao mesmo tempo possui certas tendências gramaticais nominais. Agora, quando eu digo infinitivo, o verbo infinitivo é chamado infinitivo porque ele não tem terminações, isto é, ele não tem flexões verbais. Eu não digo eu estudar, tu estudares. Não é assim. Estudar não tem flexões verbais. Estudar, o verbo infinitivo no português e também em qualquer língua, o infinitivo, não está conectado a nenhuma pessoa verbal. Agora, no hebraico nós vamos ter dois tipos de infinitivos. De uma forma bem simples, o infinitivo construto é um substantivo verbal, assim como o infinitivo no português. Já o infinitivo absoluto é um substantivo verbal enfático. Nós vamos ver algumas diferenças então entre o infinitivo construto e o infinitivo absoluto e veremos também como que os dois podem ser traduzidos mais adiante aqui nas aulas do BAT. Tá bom? Bom, por enquanto é só isso. Até a próxima. Shalom.